Descubra um colégio que é parte da história. Pessoal, professor José Augusto aqui, vou falar um pouquinho aqui sobre conhecimento do ponto de vista filosófico. Basicamente, nós temos três grandes tipos de conhecimento no mundo, né, que querem explicar a realidade. Que tipos de conhecimento são esses? O conhecimento mítico religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Qual deles vem primeiro? Qual deles é mais universal? É o conhecimento teológico, é o conhecimento mítico, que explica a realidade das coisas, ou tenta explicar a realidade das coisas a partir, muitas vezes, do sobrenatural, através de narrativas, tá certo, pessoal? Não é uma dissertação, eles não trazem uma tese e precisam argumentar. É uma narrativa, é uma história, e eles explicam o mundo, como vocês têm nas narrativas sagradas, nos livros sagrados, como tem na religião, nas narrativas míticas. Então esse é o primeiro e ele se é universal. Sempre existiu e continua existindo. Você tem um segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento filosófico, já calcado na racionalidade, que evita inicialmente o sobrenatural, a explicação do sobrenatural. Você tem o conhecimento filosófico que precisa argumentar, ele não só narra, mas ele precisa argumentar, ele disserta, isso é fundamental. E você tem, por último, o pensamento científico. Pensar o seguinte, pessoal, a gente não deve estabelecer uma hierarquia entre eles. Nenhum desses pensamentos, a rigor, para nós da filosofia, tá certo? Eles são superiores aos outros, tá? Eles têm ali o seu momento de apogeu, uns caem, uns sobem, tá certo? Durante muito tempo nós só tivemos uma explicação religiosa e mítica. Depois nós tivemos com os gregos, 600 anos antes de Cristo, a filosofia, que criou a lógica, por exemplo, um pensamento mais racional, mais universal. E você tem a palavra ciência, que é uma palavra latina, que significa conhecimento rigoroso, conhecimento sistemático, que tenta chegar num conhecimento mais objetivo e não subjetivo, como da religião muitas vezes, como da filosofia muitas vezes. É um pensamento mais rigoroso, o pensamento científico. Vamos localizar. Mito. Pensamento mítico, pensamento religioso, sempre existiu. Pode encontrar na antiguidade. Pensamento filosófico, antiguidade também. Pensamento científico, pessoal, nunca esqueçam, ele é próprio da modernidade. Por isso que nós chamamos de ciências modernas. Cada ciência é separada, com objeto de estudo. Quando eu falo objeto de estudo, eu estou falando aquilo que aquela ciência estuda. Ela delimita, ela observa, ela faz um levantamento de hipóteses. Depois dessa hipótese confirmada, ela traz uma lei geral, tá certo? Então, assim, a ciência ela é rigorosa nesse sentido. Ela observa muito, ela faz experimentações, há variados métodos na ciência. Agora, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que é muito recorrente em Enem. Os mitos da ciência, porque a ciência ficou como um conhecimento, tido como o conhecimento mais forte, mais verdadeiro, mais coerente. Pensem o seguinte, pensem em determinados mitos, estou tomando a palavra mito agora não no seu sentido real, estou tomando a palavra mito no seu sentido metafórico. Pensem o seguinte, a ciência não é neutra como sempre se pensou durante 400 anos. Ela não é tão neutra assim porque ela é feita por seres humanos que são homens e que são cientistas e que vivem em comunidades científicas e que são muitas vezes guiados pela mão da política. Por isso não existe a ideia de ciência neutra, totalmente desinteressada. Isso é importante, tá certo? A ciência também não é infalível, a ciência tem validade. Importante pensar nisso aqui também, tá certo? Nós temos as mudanças, nós temos os paradigmas, uma teoria derruba uma outra teoria, tá certo? Uma teoria mais consistente, portanto, a ciência também é um conhecimento que tem a sua validade, ela tem a sua validade. Isso é muito falado por dois filósofos da ciência contemporâneos. Quando eu digo contemporâneos, eu estou me referindo ao século XX, que é o Thomas Kuhn e o Karl Popper. Eles estão sempre trazendo isso para a gente, tá certo, pessoal? Então, a rigor, nós temos esses três tipos de conhecimento e, hoje em dia, em pleno século XXI, nós evitamos, na academia, no colégio, quando eu falo academia, eu falo universidades, a gente evita fazer uma hierarquia. Embora a ciência, ela esteja mais presente na escola, nas universidades. Foi o conhecimento que
do século XVI, XVII, principalmente XVII, foi o conhecimento que foi considerado o mais verdadeiro, tá certo? Porque era demonstrável, porque era mais rigoroso, porque era mais sistemático. Lembrando que nós temos ainda filosofia conosco, nós temos ainda o pensamento religioso. Mas pensou em ciência, pensem dessa forma. Conhecimento que tenta ser sistemático, que tenta ser mais organizado, que tenta ter um objeto de estudo mais específico e que tem métodos específicos também, tá certo? Daí a questão da cientificidade, tá certo? Da ciência. Isso é muito importante. Então, outra coisa importante que eu queria, para terminar aqui, existe uma área da filosofia chamada filosofia da ciência. E do que trata a filosofia da ciência? Exatamente disso que eu estou falando aqui. Desses mitos da filosofia, se a ciência é neutra ou não é neutra. Se a ciência tem validade ou não tem validade, né? Até onde pode ir a ciência, com experimentos, por exemplo? Até onde a ciência alcança, ou seja,